Anteriormente na U de Jurassic World, Acampamento Jurássico, o grupo havia se dividido. Kenji e Sammy estavam desaparecidos. Darius foi atrás de Kenji e acabou vendo a horrenda cena do híbrido humano Megalosapiens se alimentando dele, onde descobrimos que tem na verdade 2 híbridos. E o outro tinha atacado a Sammy. Agora, o perigo é em dobro e os campistas não sabem se irão sobreviver. Fala meu chapa, aqui quem fala é o Shinobi, e agora vamos continuar a nossa história bolada de Jurassic World, Acampamento Jurássico AU, onde o primeiro híbrido humano foi criado e começará a destruir tudo e todos, pois agora se mostrou tão inteligente com a capacidade de aprender a falar como um humano. Mas antes, vou te dar um chocolate, e para você ganhar, basta deixar o like, se inscrever, ativar o sino e me seguir no Insta e TikTok, que ele vai brotar debaixo do seu travesseiro. E claro, entre no meu servidor no Discord pra gente bater um papo. Todos os links das redes sociais e do Discord estão na descrição. E créditos à criadora dessa U, Fliptrap. Agora, vamos deixar de enrolar e partir logo pro vídeo, porque a hora de você sentir medo chegou agora. Yasmina tinha acabado de encontrar Sammy, sendo devorada pelo monstro, que sorriu e repetiu com um prazer enorme o nome da garota. Tudo isso com uma expressão macabra, demonstrando o prazer de ter falado o nome de sua vítima que agora estava morta. Mas de repente, um grito ecoou. Yasmina, cuidado! Bolota surgiu com uma pose heróica, pronta para proteger todos os campistas como sempre havia feito na série, mostrando sua coragem a todos e principalmente a sua lealdade. Graças à sua cauda com uma clava óssea de anquilossauro, salvou a garota. O híbrido, por ser menor que a Indominus Rex, não aguentou o impacto. Ficou cambaleando, até cair de bruços no chão desmaiado. Bem, pega a garota pelo braço, gritando para saírem dali imediatamente, pois não sabiam quando aquela coisa acordaria. Yasmina tenta falar sobre a Sammy, mas o medo era tão grande que apenas gaguejava. Bem, entende a situação e explica que se quiserem sobreviver, tinham que se retirar rápido. Então, ele toca em seu ombro e a consola até ficar calma. Saindo daquele lugar, bem logo se reúne com o restante para passar as informações que tinha descobrido. Lembrando que Darius ainda está desaparecido. Explicou que enquanto buscava Kenji e Darius, encontrou o documento que revelava sobre o experimento do híbrido humano e dinossauro criado por Simon Masrani. E detalhe, meus chapas, aqui Ben não conhecia a Scorpius Rex, indicando que tudo se passa antes do aparecimento desse híbrido. Tanto que ele fala pro grupo que não era para se preocupar com o Scorpius, porque os Megalosapiens eram 10.000 vezes pior. E meus manos, percebemos que apesar dos dois serem irmãos, os 2 Megalosapiens são diferentes, porque o que atacou a Sammy era mais humanoide e tinha em seu DNA as seguintes espécies: humano, megalossauro, o primeiro dinossauro encontrado na paleontologia, sapo arborícola, morcego e porco-espinho. Ou seja, vai ver que o bicho vai ter especial pra caramba. Era só ver o tanto de coisa que a Indominus tinha em seu DNA. Tanto que o resto dos campistas sabe disso e deve ter ficado tipo... Agora fodeu, filha da p... Mas o irmão desse era pior, porque era maior, bem maior, com DNA de megalossauro, humano, sapo arborícola e orca. Brooklyn ligou os pontos e questionou: será que foi por isso que Kenji e Darius não voltaram? Será que aquela coisa maior os encontrou primeiro? Darius estava encurralado, tinha passado muito tempo fugindo do monstro e agora estava escondido detrás de uma árvore. Tentava controlar sua respiração, mas o medo era tão grande que o fazia ficar ofegante. Megalosapiens parecia saber que ele estava ali. Estava observando, sentindo sua presença, como um gato brincando com um rato antes de matá-lo. E Darius era o rato, até que o monstruoso dinossauro rugiu. Aquilo era mais perturbador do que o rugido de 1000 tiranossauros. Um som macabro, uma mistura de rugido de dinossauro carnívoro de grande porte, mas também uma mistura de grito humano em agonia. Darius ficou com tanto medo que sua reação foi ficar parado que nem uma rocha. Mas por sorte, o Megalosapiens desistiu de sua caçada e partiu em meio à floresta, com seus passos longos e pesados, fazendo o protagonista do porquê que o bicho não o matou, sendo que era óbvio
que esse tinham visto. Darius e Ben se encontram, onde Darius conta tudo sobre o que aconteceu com Cage. Ben fica surpreso e também conta suas descobertas sobre o Megalosapiens, de que ele foi criado geneticamente, uma mistura de humano, dinossauro e outros animais, feito pela ambição de Simon Masrani ao Jurassic World, e principalmente com a ajuda do geneticista-chefe que comandou a operação e que escreveu aquele diário, que foi ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Henry Wu, o mesmo criador da Indominus Rex e Indoraptor. Caramba, cara, toda hora esse cara aí, chefe. Todo bicho diabólico é criado por esse maluco. Tu é doido, meu? Tem que dar um tapão bem dado na cara desse vagabundo pra ele aprender. E detalhe, meus chapas, mesmo a mulher aceitando ser barriga de aluguel e estando desacordada, podemos ver nos flashbacks que o experimento foi feito por ele com um olhar de psicopatia, com gosto. Mesmo ela estando desacordada, fazendo os experimentos como se ela estivesse vendo, como se ele estivesse pintando uma moldura de arte para alguém, como se ele estivesse se autodenominando Deus. O cara é maluco, chefe. Então, os dois decidem ir para o acampamento, pois é lá onde Brooklyn, Yasmina e principalmente a Bolota estavam, pois ela tinha ficado lá para que pudesse proteger as duas, até que a conversa é interrompida por aquele maldito rugido novamente. Logo depois, veio outro, que respondia àquele anterior. Os dois gelaram na hora, traumatizados do que estava por vir. Olharam para as árvores, da onde o segundo rugido tinha vindo. E entre as sombras, tinha dois olhos observando. Era o menor que tinha escalado. Mas quem dera se fosse só esse. Pois se lembra do primeiro rugido? O maior estava justamente atrás deles, esperando para dar o bote. Esperando o próximo rugido daquele que estava em cima. Esperando ele dizer o momento ideal para atacar. O maior, naquela cena anterior, não tinha poupado Darius, mas na verdade tinha ido procurar o seu outro irmão. E agora que se encontraram, estavam prestes a atacar os dois garotos. Estavam coordenando ataques mais precisos do que qualquer Velociraptor em toda a franquia. Não tinha mais para onde fugir. Os híbridos tinham sido mais inteligentes, tinham feito emboscadas e armadilhas em todos os lugares, não como um dinossauro, mas sim como um humano. Mas o comportamento animalesco, predatório, era o fim deles dois. E logo, mais cedo ou mais tarde, iria ser o fim do resto dos campistas. Terminando assim a AU de Jurassic World, Acampamento Jurássico, o fim trágico para os campistas. Mas me diz aí, você gostou do final dessa AU? Qual final você daria? Tem alguma sugestão de conteúdo para eu fazer? Escreve para mim nos comentários que eu vou dar coração. E ainda, se você fizer o combo de deixar o like, se inscrever e ativar o sino, você vai ganhar um colcholate bem bolado. E já que você viu até aqui, vê a parte 1 desse vídeo que tu não vai se arrepender. E ainda por cima, vai ficar por dentro de toda a história. Aqui quem fala é o Shinobi, e a gente se vê nesse vídeo. Valeu!